para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Amém? Amém. Rapidinho, porque quem vai pregar é Jefferson. Vocês sabem muito bem que essas 6 cidades de refúgio que a Bíblia fala para nós, é uma cidade que, ou são 6 cidades que Deus pediu para que o povo de Israel tivesse como lugar para refugiar. Não poderia refugiar nessa cidade qualquer pessoa. E a Bíblia vai dizer que quem era refugiado nessa cidade era aquele homem que havia cometido um homicídio voluntariamente. Ou seja, ele estaria trabalhando em algum lugar de machado e de repente aquela parte do aço do machado, quando subia para cortar, ela voava do cabo do machado, ou se ela voasse do cabo do machado e pegasse alguém que estivesse na frente e matasse. Esse crime era um crime cometido involuntário. A pessoa que matou não queria matar, não programou para matar. O que essa pessoa teria que fazer? Se acometesse um crime sem ele querer, ele teria que fugir. Porque literalmente alguém da família queria também descontar a morte, ou vingar a morte do seu parente que havia morrido. E a Bíblia diz que esse que havia matado involuntário teria que sair correndo, porque atrás dele vinha alguém da família para vingar o sangue do parente que havia morrido. E ele teria que correr, porque alguém iria pegar ele, possivelmente para fazer a mesma coisa. Isso hoje não é diferente. Só que ele teria que correr para uma dessas 6 cidades de refúgio. E a Bíblia vai dizer que se ele conseguisse chegar à porta da cidade, toda a cidade naquela época havia um juiz. Ló era um dos que ficava à entrada de Sodoma e Gomorra para poder ouvir as pessoas. Então daí, essa pessoa que havia cometido esse crime corria, e ao chegar à porta da cidade ela era entrevistada pelo juiz que estava na porta. E após contar o que havia acontecido, ele entrava na cidade, era colocado para o lado de dentro, e ele teria que ficar ali esperando o dia do julgamento. E esse julgamento não era em qualquer lugar, era na congregação. A congregação teria que se reunir para ouvir o homem que havia cometido aquele crime. O parente que havia, ou que vinha correndo para vingar o sangue, ao perceber que o homem estava na frente do juiz na entrada da cidade, não poderia fazer mais absolutamente nada. Esse homem passava para o lado de dentro, e agora o vingador do sangue, que era o parente, ficava pelo lado de fora. Se esse homem por algum momento saísse dessas 6, ou de uma dessas 6 cidades de refúgio, ou dos limites dela, ele agora poderia ser pego no limite, e o vingador do sangue poderia matá-lo, e ele não teria culpa nenhuma. Ele seria perdoado porque ele estaria vingando o sangue daquele parente que havia morrido. Então Deus diz que ele deveria providenciar 6 cidades, 3 delas do lado de cima do Jordão, 3 delas do lado de baixo. Do lado de cima, Guedes, Golã, Ramote, 3 cidades do lado de cima. Do lado de baixo, Siquém estava do lado de baixo, Bezer e Hebron ficava do outro lado do Jordão. Então, se alguém cometesse um crime do lado de baixo do Jordão, ele teria que correr para Bezer, teria que correr para Siquém, ou teria que correr para Hebron. Se cometesse do lado de cima, ele corria para Quedes, Golã ou Ramote. Entrava na cidade, teria que esperar o tempo, para depois do tempo que a Bíblia também diz, se apresentar na congregação pelo sacerdote, e a congregação julgar a causa. Se a congregação entendesse que a morte foi sem
esse homem teria liberdade para voltar à sua cidade e ninguém mais poderia lhe vingar o sangue, porque a congregação havia perdoado. Agora você percebe que nós estamos no culto de missões, e o papel da igreja, o papel nosso como cristão, é colocar para dentro da cidade de refúgio, que é a igreja, todos aqueles que cometeram crimes lá fora, seja de qualquer ordem. Entrou na igreja, ele está aqui dentro guardado. O juiz, tá? Que isso aponta para Cristo, ele é um advogado, mas a Bíblia diz que ele será juiz. Ele vai guardar essa pessoa do lado de dentro da igreja. O inimigo, que é o diabo, que é o vingador do sangue, ele que vem correndo para tentar ceifar a vida do homem, para que o homem não seja apresentado diante de Deus, para que haja remissão dos seus pecados e perdão dos seus pecados. Ele vem correndo para tentar tirar a vida deste homem, para que ele não tenha direito de perdão e salvação. O que Cristo veio fazer? Cristo veio, como já disse aqui diversas vezes, para aplanar esse caminho, para conduzir o homem para uma das suas cidades de refúgio, que aponta para a igreja. Agora, meu irmão, você vai perceber no texto, lê na tua casa, que a cidade de refúgio tem limites. E porque muita gente está se envolvendo com o que não presta, o diabo consegue fazer aquilo que ele quer, porque muita gente não tem respeitado os limites que Deus tem estabelecido para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. Não é só porque entrei na igreja que estou protegido, não. Eu preciso entender que entrei na igreja, tem limite. Deus está dizendo, você só pode ir até aqui, e se passarmos do limite de Deus, estaremos aí à mercê daquilo que Satanás quer fazer conosco. Mas, se permanecermos no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que ele pode rugir lá fora, ele pode fazer o que quiser lá fora, porque sobre você, ao redor da sua casa, da sua vida, da sua família, existem anjos do Senhor que foram ordenados para cuidar de você, e Satanás não vai tocar nem você nem na sua vida. Portanto, o que temos que fazer é permanecer no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 59, o verso, se não me foge a memória, de número 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e Ele compadecerá deste pecador. O que é que você tem que fazer, e eu? Continuar buscando a Deus, enquanto você e eu podemos achar. Por que, pastor? Porque um dia você vai até, se não continuar sendo a vontade de Deus, aí o Senhor vai vir buscar a igreja, você vai ficar aqui embaixo, vai até entrar na igreja, vai encontrar a Bíblia no banco da igreja, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo já conduziu a sua igreja para a glória. Nós não estaremos mais aqui. O que eu preciso fazer é me atentar para os últimos momentos da igreja aqui embaixo. A qualquer hora destas, eu e você nos apresentaremos diante de Deus para conseguirmos herdar aquilo que a Bíblia diz que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Deus abençoe sua vida. Celebre a Deus nesse culto enquanto você puder, porque você está no melhor lugar. O Senhor te deu o direito de chegar aqui andando, caminhando, levantando os braços, abrindo a boca. Você levantou hoje pela manhã com o direito da vida. Então celebre ao Senhor e glorifique a Deus enquanto você pode estar vivo.